Passos da Glória, de Manuel Queiroz, editado pela Bertrand, é o título que hoje trazemos para ler mais. Neste romance biográfico ou biografia ficcional, encontramos a história da vida do cosmopolita e escultor português Aleixo Queiroz Ribeiro, conde de Santa Eulália, tio-avô do autor, cuja obra é amplamente reconhecida nos Estados Unidos, mas que em Portugal ainda não é muito conhecida do grande público. Isto é uma história que me persegue desde a infância, desde muito miúdo, que eu via contar histórias sobre este tio-avô Aleixo de Queiroz Ribeiro, que partiu jovem para Paris para estudar arte. Por lá se demorou cerca de 7 anos, estudando nas melhores escolas de Paris, participando nos salões, na vida cultural da capital francesa. Depois teve um regresso não muito feliz a Portugal, viveu 2 ou 3 anos em Lisboa, a princípio muito bem recebido, numa fase final muito criticado e muito atacado, porque era um inovador, trazia ideias novas, considerava-se discípulo do Rodin, que na altura punha em causa no fundo a arte naturalista. Partiu para os Estados Unidos, onde participou numa exposição muito célebre em São Luís, Missouri, e em 1908 casou com uma viúva do célebre multimilionário John Stetson, dono do chapéu Stetson, que na altura era um império fantástico, portanto, porque toda a gente usava chapéu, o que não acontece hoje, e a partir daí começou a fazer a sua vida entre Filadélfia, onde vivia com a mulher, o Minho, onde comprou grandes propriedades, nomeadamente o Passo da Glória, que de certo modo está ligado ao título, embora um pouco ironicamente ao título do romance, e o seu ateliê em Nova Iorque, onde continuou a trabalhar em escultura. Assim se manteve até à Primeira Guerra Mundial. A partir daí tornou-se praticamente impossível atravessar o Atlântico por causa dos submarinos alemães que bombardeavam os paquetes, nomeadamente o Lusitânia, que foi afundado, e acabou por morrer em 1917. É um pouco esta história que o meu romance conta, embora de uma forma um pouco mais elaborada e trabalhada, com várias perspectivas, vários pontos de vista, de várias personagens com quem o Aleixo de Queiroz Ribeiro se vai cruzando ao longo da sua vida, personagens que vão desfilando ao longo do romance e que o tornam eventualmente mais rico e mais interessante para o leitor poder apreciar, no fundo, esta história de um artista português pouco conhecido em Portugal, mas reconhecido nos Estados Unidos como artista americano, onde deixou uma obra, onde era conhecido pelo Alexis de Santa Eulália e que ainda hoje é reconhecido lá e onde tem várias obras dele expostas. Em Portugal apenas tem exposto a estátua do Sagrado Coração de Jesus em Santa Luzia, em Viana do Castelo. Portanto, é um pouco esta história que o meu romance conta. Passos da Glória é o segundo romance de Manuel Queiroz, que tinha, logo com o primeiro romance, arrancado o Prémio Pen Club em 2002. É um romance histórico, isto é, portanto, ou se quiser, se preferirmos, uma biografia romanceada, que conta fundamentalmente a história de um artista, um escultor, que ao longo do seu percurso se vai tornando desencantado relativamente ao seu ofício e sobretudo à forma como ele é recebido no seu país, e que se vai transformando, digamos, num diletante e num dandy. É um romance que simultaneamente nos conta o Portugal do final do século XIX, na viragem para o século XX. É um romance que, de algum modo, como o romance histórico por sua natureza é um romance que, embora situando-se num tempo que nos é remoto, enfim, cerca de mais de um século de distância, é na verdade um romance que também pensa o Portugal contemporâneo, pensando o Portugal do século XIX. É um romance que nos traça, como eu estava a dizer, o percurso dessa figura singular, Aleixo, um aristocrata do norte de Portugal, do Minho, que faz um percurso muito singular, que o leva de Paris à Abissínia, da Bulgária aos Estados Unidos, numa aventura que, no fundo, nos conta os caminhos da glória. Porque o romance é um romance basicamente sobre isso. Os caminhos e os descaminhos da glória, do sucesso e do insucesso. E, ao mesmo tempo, é também um romance que pensa o fazer da arte, o ofício do artista. Também é um romance de reflexão sobre
a estética e, no caso, sobre, enfim, aquilo que, as interrogações que, do ponto de vista estético, se colocavam a um artista no final do século XIX, na viragem para o século XX. Mas é, sobretudo, um grande painel do Portugal da viragem do século XIX para o século XX. Entre a Europa e a América, os passos da glória, a história de um artista e dandy português. Boas leituras.